Fuck My Brain. Olá, está começando um novo episódio do nosso podcast, videocast da F My Brain. Semana passada nós começamos uma seleção especial com aqueles momentos e aquelas falas que nos arrepiaram ao longo do ano. Foram mais de 30 episódios publicados e 20 deles com a presença de convidados. Mas não foram apenas eles que trouxeram conteúdo para o podcast. A tríade da F My Brain também tem muita expertise, bagagem profissional e pessoal. E sempre trouxemos esse conteúdo para as nossas conversas. Trouxemos também muita descontração. Aliás, hoje nós vamos abrir os nossos bastidores mais engraçados e os nossos erros de gravação. Então venham conosco. Mas antes eu faço a provocação. Você já se inscreveu? Pois bem, por favor, se inscreva lá, aperta o sininho, isso ajuda o algoritmo, é legal com a gente. Por favor, deem esse presente de fim de ano para nós da F My Brain. Estamos no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain e no Instagram, @fmy.brain. Mas a gente tá em tudo quanto é plataforma de áudio, não só no Spotify, tá? Tá no Deezer, tá na Amazon Music, tá na Google Podcasts. Não precisa achar que vai perder, porque não perde, ok? Conto com vocês. Prontos? Normalmente a gente começa assim. Fuck My Brain. Aí você vai ver que rola umas bobagens, uns efeitos estranhos às vezes. Né? Ainda bem. Não, o bom é que não edite. Não, a Marina rende os melhores. Eu gero questões. Gente, venha. Sabe o que é o Hashtag pior? Marina, venha. Na minha cabeça doente, ela é meio Carla Pérez. Você lembra daquela? Venha, nego, venha, nego, vai. Boa tarde. Essa é a Natália. Existe duas pessoas, a Venha Venha e o Mundo Fantástico de Natália. Gente, eu fui uma pessoa muito apaixonada por El Chan. Somos. Eu sou Até do hoje. Xé. As pessoas têm que também. entender isso. E a Eu única... sou esse meme. Fuck My Brain. E isso é mais frequente do que parece. Mas depois a gente engata e o negócio fica sério. Vejam só. Fuck My Brain. Eu tive um chefe que eu fiquei 1 ano sem falar com ele. Imagina que ambiente legal. E ele entendeu que eu não queria falar com ele, porque eu cheguei a um ponto que eu estava tão violentada pela forma com que ele trabalhava com as pessoas. Não era só comigo, mas comigo parecia ter um ponto extra, a ponto de ser comentário na redação, lembrando, né, sou jornalista, repórter, apresentava, então aquela coisa, né, muita correria, muita tensão em vários momentos, que chegou a um ponto que eu decidi que para minha sanidade mental, eu precisava parar de falar com aquele cara. E quando precisava, fazia por e-mail. Ele me respeitou, o que eu achei bastante nobre. Depois a coisa evoluiu, sei lá, calmou, baixou algum hormônio nele lá e deu tudo certo. E a coisa melhorou. Mas o que eu queria trazer para vocês, para começar essa parte de... Mas peraí, acho que só uma reflexão rápida, uma provocação. Você já começa a sua fala falando, eu tive um chefe. Tá aí o grande princípio da diferença. Não era um líder. Ele não era um líder. De jeito, boa, Lu. Então, naturalmente, aquele que não nos inspira é um chefe. Porque ele segue uma regra, o que a Nath trouxe da Revolução Industrial. Sim. Que você tinha ali quase militar, que vem de uma hierarquia, né, de militarismo, praticamente. Totalmente. Era então, essa figura. Quando você traz na sua fala, naturalmente, eu tive um chefe, dificilmente quando você fala eu tive um chefe, e aí não coloca uma qualidade ali na sequência, você não está falando de uma liderança positiva, né, de uma liderança que inspira. Então, eu tô vendo pessoas muito ouvindo, legal. fazendo assim com a cabeça. Putz, grila, é verdade. Pessoal, a gente sabe que você aí do lado tá falando assim, eu tenho um chefe. Às vezes a gente precisa aceitar que acabou. Eu sei que por uns 2 anos eu dormi, acordei e pensei, será que a vida é só isso? Será que casar é só isso? Será que um relacionamento é só isso? E por muitas tentativas, eu vi que acabou. E é muito difícil você aceitar que acabou. Então, para quem hoje me ouve e tá protelando um fim que ele existe, primeiro lugar é aceite. E segundo é, o fim vem junto de um recomeço.
E talvez você goste dessa nova história que você vai escrever. Talvez essa história seja muito mais legal. E eu sou muito feliz porque eu gosto muito mais da minha história hoje, sabe? Porque não apenas porque hoje eu tenho um outro relacionamento no qual eu sou muito feliz, porque eu tenho as meninas que eu não tinha antes, eu tenho uma outra vida, mas eu gosto dessa mulher aqui. Essa é muito melhor do que antes, porque essa foi no fundo do poço e se conheceu e voltou melhor. Então, se aceita e tenha coragem de dar o passo para a mudança, sabe? Eu acho que eu fico com isso hoje. Um belo dia, eu, na minha vida de repórter de televisão, ouvi de um cinegrafista, querido, amado meu, que com toda... E juro, gente, não é passível de crítica o que ele disse para mim. Não é. Ele virou para mim com o coração cheio, me amando, e falou: repórter gorda não tem emprego. A gente parava todo dia de manhã para tomar um café, catar um trem, porque repórter não tem vida, come onde dá, normalmente padoca, hot dog, o que der. E eu era risole, amo, Coca-Cola, amo, e botava isso para dentro. Todo santo dia. Era feliz? Para, Cacilda, adoro um risole até hoje e adoro uma Coca-Cola até hoje. E ele falou isso para mim, e claro, eu dei uns safanões verbais, para com isso, mas depois eu refleti e eu falei, caramba, as minhas escolhas não estão sendo legais. E aí, logo na sequência, eu engravidei do meu primeiro filho, e aí entrou uma culpa de tudo que eu ponho para dentro que está indo para ele. E aí eu falei, eu preciso cuidar da minha alimentação, porque agora não é um autocuidado, é um cuidado com ele, né? De tudo que eu ponho vai ser para ele. E eu comecei a fazer novas escolhas. Então, assim, desde... O meu filho tem 12 anos. Eu nunca mais tomei um refrigerante na vida. Ai, que coisa radical! Cara, foi uma escolha. Ah, posso tomar? Posso, não tem a menor dúvida. Posso tomar, não tem problema. Mas eu fiz uma escolha. Eu falei, cara, quer saber o que mais? Amo, mas não quero. Mas fiquei bem. Se eu quiser tomar um, tomo. Eu não estou restrita, assim, não é uma coisa louca. Mas eu optei. E, cara, eu curti essa opção. Não tomo mais. Aí, McDonald's. Imagina, repórter, vida. McDonald's era quase... Nossa, eu sou fã de McDonald's mega. Até hoje. Eu fiquei uns bons 10 anos sem comer. Voltei agora recentemente, por causa do meu filho, tal, não sei o que às vezes quer comer lá, tal. Mas assim, porque foi uma escolha também. Então assim, não é deixar de comer com a culpa do sofrimento de que nunca mais posso. Mas quando você chega numa posição, pelo menos na minha experiência, e fica o compartilhar, de você se sentir bem, falar, putz, quer saber do que mais? É uma escolha. Então, as escolhas podem nos ajudar a cada momento. Quando eu sento para comer, eu posso escolher isso ou posso escolher aquilo. Eu posso escolher essa quantidade, eu posso não escolher. Só que também entendo que para isso, você tem que estar mentalmente legal. Tem hora, porque a comida, e aí vem, Marcela, essa parte, né, de já te jogar uma pergunta. Eu vou te dar um abraço antes. A forma de liderar das pessoas, ela está totalmente ligada com a cultura que você tem e os seus valores. Então, entender os valores da empresa, entender os seus valores e o como você quer chegar nisso, é o que diferencia um chefe de um líder. As pessoas vão fazer por você. Você falou muito bem, as pessoas vão fazer por você. Quantas vezes eu não fiz por alguém? Porque você quer um reconhecimento, você quer aquela pessoa bem também, todos bem, você fica bem, mas eu acho que é importante a gente entender a maturidade, né, desses movimentos. Acho que quando você tem uma equipe muito júnior, é uma liderança de uma forma. Quando você tem uma equipe um pouco mais plena, né, dividindo aqui em cargos, você tem uma liderança de uma outra forma. Quanto mais júnior é o seu time, mais presente você tem que estar. Você está desenvolvendo aquela pessoa. Sim. Quantas vezes, inclusive agora nessa moda do ChatGPT, eu já escutei as pessoas falando assim, nossa, o ChatGPT para mim está substituindo estagiário, que para mim é uma afronta. Porque substituir estagiário, você está falando que você está substituindo um recurso que precisa de instrução, precisa de liderança. Então, não existe substituir estagiário. Porque estagiário dá muito trabalho. Claro, você está desenvolvendo aquela pessoa. Você mata a existência do estagiário. Exato. E você pula aumentar. Aí a pessoa, quando for entrar no mercado de trabalho, fica mais barato. Eu já vi várias vezes. Vai ficar pronta nunca, né? Nunca. Porque as pessoas estão querendo facilidades, né? E gestão, liderar, não é fácil. Não é fácil. E eu acho que ainda a gente vive, nós três aqui, por termos quase 40 anos, a gente viveu a fase da transição geracional. Sim. A gente ainda é analógica com o digital, né? Mas a próxima geração, que vai ser 100% de mercado de trabalho, com o qual a gente já lida no dia a dia, ela é uma geração que já começa a questionar muito mais do que só impor. A sobrevivência, como a Nath trouxe, ela é ainda algo relevante e importante. Muitas vezes você não escolhe com quem você está trabalhando, mas você pode escolher o como você reage àquela liderança.
Então, o autoconhecimento, saber as alavancas e o como você reage é o quanto você vai entender e sobreviver de uma forma mais leve e fluida no seu dia a dia. Acho que é muito lindo o discurso de liderança, só que às vezes ele é utópico. Se você para colocar na real, cara, meu chefe não é assim, é um chefe, eu não tenho essa liberdade no meu trabalho, eu não posso ter a liberdade financeira de falar, não quero mais isso, então enquanto não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando entenda que a liderança, e você quanto líder da sua carreira, do seu propósito, da sua frente, você consegue ter uma visibilidade de como trabalhar com as pessoas de uma forma melhor do que um dia realmente poderão ter trabalhado com você. Acho que essa provocação é muito legal, né, Ná? Eu saí do jornalismo impresso, fui abrir a minha empresa e eu fiquei completamente obcecada por fazer essa empresa dar certo. Essa é a grande verdade. Então, pra mim, assim, dia e noite era em torno daquilo. Então, óbvio que eu já sou de uma personalidade completamente ansiosa, né? E isso já existe. Acho que existe uma personalidade que quer muito acertar, que quer muito fazer, né? E entrei, então, de 2016, que foi quando eu abri a Emotico, até 2019, que foi quando tudo realmente foi por água abaixo, eu fui vivendo 3 anos num esquema de pressão comigo insano, né? De muito pouco tempo de sono, de excesso de trabalho, de assim, tudo eu respondia. Eu queria pegar todos os clientes, porque eu achava que era assim que as coisas começavam. Então, eu olhando a Isa falar agora dos nãos que eu não dei, dos limites que eu não pus, dá pra entender aonde a gente vai chegando. E começou a ficar grave comigo, porque eu comecei primeiro com uma insônia muito forte. Então, eu não dormia. Eu comecei a não dormir. Aí eu desenvolvi, depois da insônia, uma reação ao WhatsApp. O WhatsApp pipocava, né? Fazia a notificação, o barulhinho. Eu tremia. Eu comecei a tremer. Eu comecei a gotejar a mão. Toda vez que eu ouvia o WhatsApp, eu tremia e gotejava. Passou um tempo, eu tremi, gotejava e tremia a pálpebra. E fiquei com tremor de pálpebra muito tempo. Você tá brincando? Muito tempo. O tempo todo. E aí é isso. Nossa, vai no não sei o quê, vai no médico X, no médico Y. Você não tem nada, você não tem nada. Você tá cansada. Cansaço, e aí que eu falo que é triste, porque você não vai escutando os sinais que estão claros, que estão visíveis, e as pessoas também vão normalizando aquilo, porque todo mundo olhava e falava, Natália, você acabou de começar uma empresa, é normal, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer. E você vai se acostumando. Até que e eu comecei a fazer terapia pra caramba, que é a primeira coisa, vou pra terapeuta. E todos os dias ela falava, Natália, você tá a um passo de um colapso que eu não sei como eu pego você de volta. E eu só ia por água abaixo, ia piorando, dormindo. Ela falava colapso. Ela falava colapso, assim, no sentido assim, você não vai... eu acho que ela não usava a expressão do burnout tanto, mas ela falava assim, você vai colapsar, você não está dando conta, nós estamos numa situação muito grave sua. E eu só ia descendo. E um dia eu tava numa apresentação super importante dentro de uma empresa, apresentando um resultado, e foi basicamente parecido com a Isa. Eu comecei a olhar e comecei gotejando, comecei a gotejar, comecei a suar frio, comecei a sentir um puta enjoo, a visão ficou turva, fui pro banheiro. E assim, eu não sabia como eu ia embora, eu era casada na época, meu marido ainda não dirigia. E assim, ele falou assim, o que você tem, Natália? Porque eu sou muito focada, eu tenho uma memória maravilhosa, assim. Eu não lembrava do que eu tinha que apresentar, não lembrava de nada. E eu fiquei completamente, assim, paralisada. E eu falei assim, eu preciso ir embora. E é raríssimo eu ter isso, porque eu sou a pessoa que vai falar, eu vou terminar aqui. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ficar com um enjoo, mas um enjoo e uma tontura que eu, na hora, eu falei, eu acho que eu tô com labirintite. Que também é um outro quadro que todo mundo dá pra tudo. E assim, a volta pra casa eu não lembro. E aí, assim, toda aquela semana eu não lembro. Eu tenho alopecia androgenética, então eu tenho uma calvície muito grave. Eu já fiz 3 transplantes de cabelo. E hoje, o que as pessoas veem não é o meu cabelo. Elas veem o meu cabelo somado a um monte de cabelo de mega hair. São fitas que eu coloco aqui, lindas e maravilhosas. Eu falo abertamente porque eu sei que as mulheres sofrem muito disso. E eu tive que trabalhar muito isso em mim. Chegou um ponto antes da fita que eu... Imagina eu trabalhando com televisão, sendo apresentadora de telejornal. Como é que você se mantém no vídeo careca?
Sim. Você não se mantém. Então, isso foi uma pressão psicológica e que afetava a minha autoestima, que não tinha nada a ver com a minha competência. Que eu sou uma baita apresentadora de telejornal. Eu tenho uma credibilidade incrível quando eu apresento. Eu sou uma baita de uma repórter. E eu chego a um ponto da vida que eu sei disso. E isso não é me achar. Isso é a constatação de um trabalho bem feito. Então, eu tenho muita alta confiança nessa linha. Você me põe para apresentar hoje o Jornal Nacional, eu não vou tremer na base. Mas, em compensação, se você me põe na frente do espelho, talvez eu trema. É, muito louco isso. Por quê? Mas apesar de que, quando chegou um ponto onde meu cabelo estava muito rarefeito recentemente, e eu já tinha feito 3 transplantes de cabelo, eu olhei e tive que lidar comigo. E falei, olha, Marina, é isso. Vamos ter que achar um jeito, você vai ficar de cabelo preso, porque vai fazer o quê? Essa é você. Você não tem outra você. Aí apareceu uma pessoa, longa história curta, o Mega Hair foi uma oportunidade, e aí elas viram, a Luciana e a Nath viram, o quanto que eu fiz assim. O dia que a Má pôs o Mega Hair foi um dia emocionante. A Má renasceu, né, Má? Foi uma coisa impressionante. Foi uma coisa impressionante, porque parecia que era a última peça que faltava para um quebra-cabeça que estava muito completo, né? A culpa tá totalmente ligada com o síndrome do impostor. Total. Então, quando você falou também, Má, sobre o quanto é o nosso olhar sobre a culpa, quem tá colocando a culpa somos nós, Sim. A gente entra, né, na psicoterapia, enfim, várias frentes, com um olhar da síndrome do devedor, do impostor e do devedor. Então, eu estou devendo sempre e eu também me acho um impostor. Exatamente. Eu me acho menos. E eu acho que quando você coloca numa figura da mulher, é ainda mais forte. Porque né, pela sociedade, a mulher tinha um papel inferior. A evolução da sociedade coloca já a mulher num outro patamar. Mas a gente não pode esquecer o que vem enraizado nessa cultura. Então, não é bandeira de feminismo, nem trazer esse olhar de pregar, mas o vencer da mulher, ela tem um lado diferente. Mas, naturalmente, eu, como mulher, muitas vezes me coloco numa posição de pedir desculpas por uma coisa que eu não tenho que pedir. Exato. Com certeza. Exato. Muitas vezes. Ah, não, então eu vou fazer assim, Sim. porque é melhor, né? E isso entra em relacionamento tóxico, isso entra em relacionamento abusivo. Porque, não, a pessoa não é assim, né? É eu que tenho que me adequar àquela situação. Então, não é isso. É porque a pessoa, vou dar uma chance pra ele. Então, na verdade, a culpa, ela entra também em diversas searas. E se a gente não prestar atenção, a gente não falar sobre ela de uma forma clara, de uma forma concreta, realizadora, para todo mundo abrangir esse tema, a gente não vai colocar em pauta uma discussão que é muito necessária. Fuck my brain. Aí a gente tá no meio de uma conversa super profunda e, de repente... Fuck my brain. Quando o indivíduo, ele se A gente podia empodera... criar um enfoderamento. A lá Natália Arcuri, que eu amo, né? Yeah, fuck my brain. Vamos criar enfoderamento. Empoderamento do indivíduo, quando ele brinde sabe ao- que ele é foda. Olha que maravilhoso. Ao enfoderamento das pessoas. Eu tô vendo as engrenagens de Lu. Você não tá ouvindo? Não, eu sempre ouço, eu tô sempre pertinho. Ali, ó. Esse cérebro Tá maquinando. trabalha, que é Eu tenho duas uma opções, coisa. ou é a máquina ou eu começo a psicografar. Ela Eu começo psicografa. A gente fez muita reunião online. E aí, de Eu repente, você só abaixava. via a Lu assim, ó. E aí saía um negócio tão espetacular. Exato. A gente ama quando ela psicografa, que sempre vem algo genial. Fuck my brain. Leva um tempo pra gente se recuperar, mas a gente volta pro nosso tema, para as nossas experiências profissionais e de vida. E algumas falas dão orgulho. Fuck my brain. Nós somos uma sociedade com base moral no cristianismo. Ou seja, nós entendemos de culpa desde criancinha, mas não quero aqui ter esse recorte religioso. Então, recorte de uma sociedade neoliberal capitalista que a gente é feito para a produtividade, né? A narrativa de que você é responsável pelo seu sucesso no final do dia, no final da vida, por você construir o seu sucesso o tempo todo, ela é super legal, porque sim, somos mesmos responsáveis pelo nosso sucesso. Só que você tira dela um elemento que é tudo que você não pode controlar, que você bem coloca sempre.
né? Você não controla tudo. Então, automaticamente, muita coisa vai sair do seu controle. Então, se você está sempre guiado por isso, pela hiperprodutividade de um lado, pelo o que estão pensando de mim do outro, pela comparação do outro, pelo mito de que você dá conta de tudo, você pode tudo, são mitos que não sobra outro resultado, outro produto final que não seja culpa, né? E eu acho que o mito da multitarefas é uma das coisas que, para mim, a gente já tem que começar a pensar. A gente tem que começar a colocar o foco onde queremos e assumir que colocamos o foco naquilo e que, por conta do foco naquilo, outras coisas talvez não vão ter a luz que precisam naquele momento e a gente tem que aceitar isso no lugar de se sentir culpado. Então, por exemplo, se você hoje está dando um foco para a sua vida profissional, talvez outros lados da sua vida não sejam o seu melhor naquele momento. Hoje, como subproduto que a gente acredita que a gente dá conta de tudo, o que você faz? Você se sente culpado, por quê? Porque, nossa, eu quero fazer minha carreira decolar, mas eu não sou a melhor mãe, eu não sou a melhor esposa, eu não sou a melhor, sei lá, garota da academia. Então, é uma fase, né? Hoje a gente se sente culpada pelo que a gente não tá deixando, ao invés de aceitar que talvez é porque você colocou o foco numa outra área que você quer que aquilo floresça. É uma questão da gente chamar o SAMU. Isso aí. Uma vez que a gente tem consciência, que a parte número 1 é ter consciência, eu assumo que eu sou uma pessoa ansiosa, desde criança. De longe não vivi como você viveu, mas vivi outras coisas, já conto. Mas eu entendi que eu sou uma pessoa ansiosa. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, entendeu que você é ansiosa? Ok. Quando você percebe que você já está... Da forma com que a ansiedade vier para você, chama o seu SAMU. Que é o volta, senta, respira, calma. Porque você aí começa a prestar atenção no que está gerando ansiedade. E passa a entender o tamanho do que está na sua frente. Mesmo com o meu filho. Eu chego e falo, pera. Você viu o tamanho que você está fazendo da coisa? Olha a realidade. Então a gente se preocupa, a gente entra em pânico, a gente fica, mas não vai dar tempo, mas não sei o que. Mas calma, mas nem chegou na situação e pode dar. Calma, vamos tentar resolver aqui, porque a gente gasta muito do nosso tempo projetando. E essa maldita projeção gera essa ansiedade. E o descontento. Mas vou ter que... Bateram no carro que eu tava essa semana. Sim. Vou ficar puta, ficar irritado, mas o que eu tenho que fazer agora? Resolver. Já aconteceu. Mas é um processo. Então, o que eu senti que comigo funcionou? E veja, eu sou uma pessoa ansiosa. Pacas. Só que eu tô conseguindo controlar essa ansiedade e cada vez mais rápido eu chamo o SAMU. Então, a distância do tempo entre você se tocar que você está num processo de ansiedade, descontrolando, descompensando, entrar em consciência, que é o chamar o seu SAMU. Essa consciência fala, calma, vamos, realiza, analisa o que você está vivendo, você acalma e a ansiedade vai embora. O tempo de chamar o SAMU e ele tomar providências vai ficando mais curto, até o ponto que eu já percebo que eu consigo, em algumas situações, simplesmente não rola ansiedade. Eu totalmente lido de boa. Mas é rápido que é uma maravilha. Então, sou a prova viva de que esse bagulho funciona. Um pouco emocionada, né, em falar sobre esse tema. Para pessoas que passam por isso, a gente acaba aqui, né, trazendo a nossa história e revivendo isso, né, e volta para alguns momentos de dor e questionamento. Mas eu acho que você trouxe um momento da sua fala que para mim é fundamental para qualquer pessoa que está passando por um questionamento sobre a rede de apoio. E trago aqui o meu relato sobre isso. A rede de apoio, ela é fundamental para a gente sair de qualquer situação. Exato. Seja uma situação do trabalho, seja uma situação de relacionamento. Então, não importa se são seus amigos, homens ou as mulheres, tenha a sua rede de apoio. Para mim, ela hoje vem acima de qualquer relacionamento. Então, eu tenho uma rede de apoio hoje de 3 amigas muito próximas, que passaram pela mesma situação de um divórcio, que também tem filhos. A gente se apoia de um jeito que é muito difícil qualquer pessoa penetrar na rede de apoio. Elas vêm acima de qualquer namorado, os filhos sempre juntos, mas a gente cuida uma da outra de um jeito, com um olhar, de uma empatia, que é simplesmente um acolhimento. Então, cada uma numa fase diferente, uma namora, outra não namora, uma já
evoluiu um relacionamento, terminou, mas a gente nunca deixa de se apoiar. E até a gente brinca, né? E os novos entrantes, que são os novos namorados, Passam por avaliação. ela passa por um olhar, praticamente, né? Os entrantes. A gente tem calendário compartilhado, e realmente, para ver a profundidade do nosso respeito. Então, a gente tem um calendário compartilhado das crianças. Então, assim, quem começa a namorar, por favor, né, passar o nosso calendário para eles, porque a gente não muda o nosso calendário para nenhuma nova relação, porque a gente está acima disso. E não era assim antes. Eu conhecia todas e eu acabei sendo o elo, né, de ligação entre elas. E a gente, antes dos nossos casamentos anteriores, a gente não tinha essa prioridade. Né, de nos priorizar. A gente priorizava o outro, o relacionamento. Eu acho que a gente viveu tão forte essa dor em momentos diferentes, mas que a gente entendeu que isso vem acima de qualquer relacionamento. Então, eu acho que o meu boom é realmente para pessoas que estão vivendo esse momento, que estão se separando, que já estão, né, na fase, busque a sua rede e não tenha vergonha nem medo, porque as pessoas que te amam, elas vão estar ali para você. Elas vão te apoiar. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, melhor amigo ou não. Essas pessoas, elas vão construir com você esse novo momento e essa nova mulher ou esse novo homem que está para surgir. Parece que tudo deriva mesmo, e talvez seja um pensamento muito filosófico, mas que tudo deriva mesmo quando a gente inverteu a lógica de que a gente hoje, o trabalho tomou conta de tudo. Sabe? Então, assim, a gente hoje adoece porque a gente vive com o que resta da gente. Que foi uma coisa até que a gente falou no burnout. Quando a gente falou no episódio de comportamento financeiro, a gente hoje ganha o dinheiro e faz o quê? Erroneamente, paga as contas, enquanto a gente deveria pensar no que a gente está construindo, no que a gente vai sonhar, vai fazer de bonito com isso. Porque parece que quase tudo a gente só volta pro trabalho. Exatamente por isso, por toda a lógica que a gente vem construindo, que é, né, do neoliberal ou do o empreendedor, você é o gestor da sua vida, você é o gestor da sua carreira, você é o gestor da sua marca. Caraca, a gente só é gestor. Talvez a gente precisasse voltar a ser humano, de repente. Muito bom. Sabe? Talvez a gente pudesse voltar a falar, o que eu gosto quando eu não preciso ganhar dinheiro, quando eu não preciso agradar alguém, sabe? O que eu gosto? Sei lá, eu só quero sentar e passar a mão no meu cachorro e ficar assim sem pensar por alguns segundos. Eu acho que é aí que talvez a gente comece a caminhar, sabe? Será que a gente não jogou tudo que é de mais rico e precioso no olhar do trabalho, no olhar da gente compor ou empreender ou CNPJ ou o que for? E a gente? Onde a gente foi parar? Sabe? Isso é uma coisa que cada vez mais, quando mais a temporadas aqui se evolui, eu penso, a gente precisa lembrar que somos seres humanos, que a gente tem outras necessidades que não são trabalhar. E a calma do Luca, que nas conversas que a gente teve, foi o que me deu força e calma no meu sequestro. Então, eu negociei o meu próprio sequestro, que é uma coisa muito louca. Né? Eu fui sequestrada. Caraca, você sabia que a Marina tinha sido sequestrada? Vocês não sabiam? Não. Marina, como assim? Mas a gente não é casada há 1 ano e meio? Não, mas casamento tá com problema. Vamos começar logo. Te ajuda. Tem uma DR aí. Eu tô em choque que eu não sabia que a Marina tinha sido sequestrada. Marina. Foram 3 horas de sequestro. Eu abri a janela do carro numa praia pra perguntar onde era a noite, pra perguntar onde era a pousada. A pessoa, pra quem eu abri a janela pra perguntar, apontou uma arma na minha cabeça e entrou no meu carro. Pois bem, longa história curta, fiquei 3 horas na mão do cara, o cara foi numa casa, pegou dinheiro, pegou a namorada, aquela coisa toda, andamos no meio do mato, só que eu lembrava do Luca, e eu lembrava ele falando pra mim da tranquilidade, de passar a tranquilidade pro outro, de até falar mais baixo, porque isso gera uma atenção de parte do outro, de conversar, enfim, foram tantas coisas e eu fui fazendo isso o tempo todo. Tanto é que na hora que a gente passou no pedágio, porque ele quis que eu entrasse no porta-mala do carro e eu peitei ele. Nossa. Porque eu também lembrava do Luca, porque não é só ser bonzinho, tem horas que você tem que se impor ali, tem limite às coisas. E eu não vou entrar no porta-mala do carro. Enfim, peitei o cara, não entrei no porta-mala, continuei dirigindo com ele e a tal da namorada. E aí, quando a gente foi passar no pedágio, de novo, o Luca martelava na minha cabeça, passar a tranquilidade. Eu falei, eu vou falar sobre time de futebol. Pra qual você torce?
Aí ele, sei lá, São Paulo. Falei, então, pois bem, vem comigo. Abri, São Paulo, cara, meu, esse jogo precisava jogar, obrigada. E você ainda pagava com dinheiro, né? Não precisava, não tinha sem parar. Nossa Senhora. Fechei, e a arma dele estava sentado em cima da arma, e eu ficava muito pensando em pegar a arma dele. E, enfim, aí a brincadeira ia ficar séria. Mas eu falei, não, a coisa tá controlada, eu não preciso gerar este risco. Eu fiz mal, tive um bom professor. Eu sei que ele nos deixa, né, ir embora. E depois, eu chorei pra caramba depois. Mas Sim, enquanto mas eu tava tava com sozinha, ele, Má? eu tava com o namorado. Tá. Mas que entrou mudo, saiu calado, foi a melhor coisa que ele fez. Que saiu da minha vida. E depois disso, já vi que não E era na pra mim. sequência, Não, ele saiu da minha vida. Nessas horas ele vai falar, eu tenho treinamento, ele não. Então tá, você fica quietinho. Saiu calado e saiu da minha vida. Saiu mesmo. E no dia seguinte eu liguei pro Luca. E aí contei a história pra ele. Fuck my brain. E aí nos aproximamos do final do programa e é hora de chamarmos... vocês ouviram? É hora de dar um boom. Também é hora de rir muito, porque volta e meia, isso não sai de um jeito certo. Fuck my brain. Pois é, hora do boom, a gente vai dar aquele arremate na nossa conversa, mas antes do arremate eu quero passar pra Natália. Não, eu vou de boom, já boto na Natália. Porque é o seguinte, Nath... Vou de bunda, a foto na Natália ficou horrível. Vai virar meme esse daí. Cara, os meus booms são sempre traumáticos. Não. E, ó, não. Tá proibido. Eu ainda tenho uma pergunta. A Marina já começou com cara de boom a hora que eu olhei há 2 minutos atrás. A cara de boom, ela surge, Luiz. É isso, gente, nós temos 80 minutos de conversa. Amiga, Eu preciso começar a fechar esse programa. Luiz, a gente intitulou esse programa Sim. de... Fuck my brain. Calma que tem mais. Tem mais falas maravilhosas e muito sensíveis. Fuck my brain. Você descrevendo agora, né? Eu quero frisar que eu acho que eu sou a única não mãe do nosso papo, né? Mas faz muito, assim, eu acho que eu, diferente da Lu, nunca foi um sonho de vida, né? Eu acho que eu chego aos 39 e ainda não fui mãe, porque de fato não foi um sonho gigante da minha vida. Mas hoje eu flerto bastante com a ideia, eu tenho momentos mais, momentos menos, mas ouvindo amigas próximas e assim, convivendo muito com as meninas e, óbvio, somos mulheres, né? A gente tá sempre sintonizada com o que a outra tá sentindo. Amigas recentes que passaram pela maternidade, né? Falaram, Nath, eu nunca me senti tão sozinha na minha vida. A maternidade é de um lugar tão solitário. E aí eu me questiono muito, eu acho que é importante eu trazer esse depoimento, porque vendo as outras mulheres me darem esse depoimento, é algo que eu falo, vou ou não vou, sabe? Porque eu não sei se eu consigo lidar e eu não me acho mais fraca emocionalmente pra isso, mas será que eu consigo lidar com isso? Porque sem o filho, eu já sinto que eu carrego 1 milhão de pratos hoje, imagine com um filho, né? Então, vou pegar uma parte do seu artigo que eu salvei aqui, Simone, que fala uma coisa que eu acho que você conseguiu traduzir, o que eu falo com as minhas amigas todos os dias e eu queria entrar nesse assunto. Entenda que a sociedade exige que as mães trabalhem como se não tivessem filhos e tenham filhos como se não trabalhassem. Essa conta não fecha. Isso, pra mim, é tão precioso, Simone, porque você conseguiu colocar uma sensação que eu tenho, que eu penso todos os dias se eu vou ter um filho, porque simplesmente a conta não fecha para a mulher que não tem um filho. E como é que ela vai fechar para que tenha o filho? Na maternidade, você precisa ter um pouco de controle sobre os seus horários, um pouco de controle sobre a sua vida, porque não é mais só a sua vida. Existe uma outra vida. E isso não faz de você uma pessoa incompetente, uma pessoa que não está a fim de continuar trabalhando, atendendo. Eu só preciso encaixar aquilo que eu faço também, aquilo que eu sou excelente, aquilo que é o meu tesão, aquilo que é o que traz o meu pão para casa. E eu preciso mais do que nunca esse maldito desse pão que eu batalhei tantos anos para conseguir. Mas, cara, eu tenho uma outra vida. Então, por favor, eu preciso só, em vez de entrar às 6, entrar às 7h30, porque a creche abre às 7. Vamos lá?
Conte comigo das 7h30 às 5h30 da tarde, não dá para encaixar nesse período, precisa ser antes, a maldita das 6 da manhã. Então, assim, alguns ajustes podem ter que ser feitos no meu trabalho, mas isso não muda a minha competência nem a minha entrega. E vou dizer mais, uma vez que eu tenho uma boca para alimentar, eu entrego mais, porque eu me preocupo mais. E aí, esse incômodo de ter que fazer o ajuste tem custado muito para as mulheres. Eu lembro de ouvir não só uma vez, chefe, mulher minha, mulher, e com filho, dizer: quem mandou, você que escolheu ter filho. Pausa para todo mundo morrer um pouco, ok, eu também. E é aquela coisa assim, como se pedir um horário mínimo, né? Não tô pedindo para não posso vir, enfim, gente. Mas é uma mulher com filho virar para mim e dizer, fala, quem mandou? Você que quis ter filho, se vira, né? E aí faz o que com essa criança? Então, assim, essa é uma vivência de mercado. E no seu artigo você traz essa realidade. A gente fala muito e aponta o dedo para os homens. Mas esse sisterhood aí também tá falho, hein? Hoje, muitas das crianças são diagnosticadas com TDAH. Algo que na nossa época, eu tenho 40 anos, não era uma prática comum. Você simplesmente era aquela criança ou esquecida, ou desligada, ou bagunceira. Mas existe ainda um grande estigma na sociedade referente ao medicamento para o cérebro. Eu falo que as dores que não são visíveis ainda são extremamente questionáveis e opinativas. Então, para aquilo que não é visível, todo mundo tem uma opinião. Pra quê? Não vale a pena. É muito cedo, já vai dar remédio pra criança. Pra aquilo que é visível, meu filho tem diabetes. Você já levou no endócrino? Lógico. Então, existe aqui, e eu acho que é uma abertura e uma grande possibilidade que o aumento do discurso da conversa da saúde mental traz pra gente, da diversidade também neural. Então, como a gente consegue trabalhar a neurodiversidade, não só de crianças atípicas, seres humanos atípicos, mas também dos seres humanos e crianças típicas que têm transtornos e déficits de atenção em todas as frentes. Eu mesmo sou uma mulher adulta que foi diagnosticada com um transtorno de déficit de atenção aos 37 anos, 38. E fui medicada e tomei, né, uma semana o remédio e vi que minha vida era outra coisa, a partir do momento que eu tomei um remédio para foco, né, para hiperfoco. Mas, ao mesmo tempo, ele me deu um efeito reverso, um efeito rebote de uma tristeza profunda, muito grande. No qual eu falei, então, que eu não queria mais tomar o remédio pro hiperfoco, porque a minha hipertristeza foi tão grande, né, nessa comparação, que eu tinha que tomar um outro remédio para combater aquele estímulo do foco que eu tive. E como eu venho também numa trajetória desde os meus 10 anos, com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, fiz florais, terapias, todas as opções, tomei frontal com 14 anos, não saía do quarto, não dormia, mas isso para mim sempre me deu um olhar extremamente positivo frente à vida. Porque eu lembro, e toda vez que eu passo por um momento assim, eu falo, eu já saí de uma condição como essa. Então, é uma fase, eu posso sair de novo. E eu faço também terapia há 30 anos, Uau, né? Neuroplasticidade hoje em dia. Todo mundo tá com a neuroplasticidade incrível nesse programa. Entre várias frentes, né? Já fiz terapia comportamental, freudiana, agora eu faço uma linha mais holística, de desenvolvimento espiritual. Mas eu acho que essa conversa, ela é uma conversa que se faz necessária numa sociedade extremamente preconceituosa. Perfeito. Porque existe um preconceito da diversidade. Ou você é estigmatizado. Aquele garoto é bagunceiro, então tem TDAH. Não, assim, as pessoas podem ser mais bagunceiras, elas podem, mas qual que é hoje em dia, quando você, eu não sei se você atende crianças ou pacientes, né, qual que é a faixa etária, mas qual que é o limiar? Isso é uma dúvida que eu tenho muito, não é? Qual que é o limiar entre aquilo é uma condição normal de uma criança ou de um adulto, ou seja, uma tristeza normal. Quando que eu consigo entender que é uma tristeza que ela tá indo por um buraco um pouco maior que realmente precisa de um tratamento diferenciado? Fuck my brain. Quantas histórias, quantas trocas, quantas falas importantes e sempre com espaço para descontração, leveza e muita, muita risada. Esse é o nosso jeito F My Brain. Fuck my brain. Temos aqui na F My Brain
Brain, a parte muito prática, e a gente vai fazer isso em 1 minutinho para vocês. Eu vou chamar já pro pau. Natália Mestre. Lá, pro pau. Eu achei que era pro palco. Pro palco. filha. Palco, você não deixou eu terminar, molhar o bico. Cada um vai pra onde gosta. Ai, Jesus, meus pais veem esse podcast. Eles Olha, vêm, todos nossos. Ai, pai, Palco, perdão. Pai, né? tô culpada agora. Fuck my brain. O nosso programa especial de melhores momentos de hoje fica por aqui, mas a gente quer saber quais foram os seus trechos favoritos. Podem nos contar? E gostaram de ver os nossos erros de gravação? Vocês querem ver mais? Usem o espaço dos comentários aqui na plataforma onde você está assistindo ou ouvindo, ou nos mande pelo nosso Instagram, já anote aí, @fmy.brain. Essa é apenas uma das nossas redes, eu quero saber se você já se inscreveu em todas elas. Lembrando o Instagram agora, @fmy.brain, e a gente está no YouTube, canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e em todas as plataformas de áudio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, não tem como perder, contamos com vocês, se inscrevam, acionem o sininho e compartilhem também. Semana que vem a gente volta. Sim, nós seguimos por aqui com os nossos novos episódios, com mais uma seleção de melhores momentos dos nossos podcasts, videocasts deste ano de 2023. E agora desejamos a todos vocês, queridos FMyBrainers, um sensacional ano novo. Até a próxima quinta, às 18 horas. Fuck my brain. Fuck my brain.